Na festa mais luxuosa da mansão Monteiro, a filha do milionário, Lívia Monteiro, fez Dona Luísa, a faxineira da família, passar pela pior vergonha de sua vida na frente de todos. Mas o que aconteceu depois mudou para sempre o destino de 3 famílias. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Você é apenas uma empregada, não me toque, vai estragar meu vestido. A voz aguda de Lívia Monteiro ecoou pelo salão principal da mansão no Morumbi, fazendo todo mundo parar para olhar. Dona Luísa Silva, de 55 anos, parou imediatamente, suas mãos ainda segurando o pano úmido que usara para tentar limpar o vinho tinto que havia respingado no vestido de grife da jovem. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. 200 convidados pararam de conversar e olharam para a cena que se desenrolava diante deles. Era a festa de formatura de Lívia em administração de empresas. Uma ironia cruel do destino, considerando como ela tratava as pessoas que trabalhavam para sua família. Dona Luísa baixou os olhos, suas bochechas coraram de vergonha. 20 anos. Eram 20 anos que ela trabalhava naquela casa. 20 anos que conhecia Lívia desde que era uma criança pequena e travessa. E agora, diante de todos aqueles estranhos elegantes, estava sendo humilhada publicamente pela menina que ajudara a criar. Lívia, pelo amor de Deus, sussurrou Silvia Monteiro, a mãe da jovem, tentando se aproximar discretamente. As pessoas estão olhando. E daí, se estão olhando? Lívia virou-se para a mãe, seus olhos verdes brilhando de raiva. Ela deveria saber que não deve se aproximar de mim quando estou usando um vestido de 10 mil reais. É uma empregada, mãe. Precisa conhecer seu lugar. Eduardo Monteiro, que observava tudo de longe, sentiu a raiva crescer dentro do peito. Suas mãos se fecharam em punhos enquanto caminhava lentamente na direção das 3 mulheres. Magnata do ramo imobiliário, homem respeitado nos círculos empresariais de São Paulo, Eduardo nunca havia sentido tanta vergonha em toda a sua vida. Dona Luísa, ele disse, sua voz baixa mas firme. A senhora poderia nos dar licença por alguns minutos? A mulher mais velha concordou rapidamente, seus olhos ainda cheios de vergonha. Claro, senhor Eduardo. Com licença. Ela se afastou rapidamente, desaparecendo na direção da cozinha. Eduardo olhou ao redor do salão. Os convidados ainda os observavam, alguns sussurrando entre si, outros fingindo que não tinham visto nada. Ele forçou um sorriso e acenou para o responsável pela música da festa, que imediatamente aumentou o volume da música. Lentamente as conversas recomeçaram. Lívia, Eduardo disse, sua voz ainda controlada. Preciso falar com você, agora mesmo. Pai, estou no meio da minha festa de formatura, Lívia respondeu, ajeitando o cabelo loiro sobre os ombros. Não pode esperar? Não pode esperar, Eduardo repetiu, suas palavras carregadas de uma seriedade que fez Lívia olhar para ele com mais atenção. Biblioteca. 5 minutos. Silvia tentou intervir. Eduardo, querido, talvez não seja o momento... É exatamente o momento, Silvia. Eduardo virou-se para a esposa e ela viu algo nos olhos dele que a fez recuar. 20 anos assistindo isso acontecer. 20 anos fingindo que nossa filha não estava se transformando em algo que não reconheço. Lívia soltou uma risada forçada. Transformando em quê? Eu sou exatamente o que vocês me ensinaram a ser. Rica, educada, superior. Superior? Eduardo repetiu a palavra como se ela fosse venenosa. Superior a quem, Lívia? A Dona Luísa, que trabalha 16 horas por dia para sustentar o filho na faculdade? A mulher que ficou acordada noites inteiras quando você teve pneumonia aos 7 anos porque sua mãe estava viajando? O rosto de Lívia empalideceu ligeiramente, mas ela manteve o queixo erguido. Ela é paga para isso, pai. É o trabalho dela. Eduardo fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão que mudaria tudo.
Biblioteca. Agora, ele disse, sua voz tão baixa que apenas Lívia e Sílvia puderam ouvir. Ou você vem comigo por bem, ou eu faço um anúncio para todos esses convidados que vai acabar com sua reputação para sempre. Lívia olhou para o pai, tentando identificar se ele estava blefando. O que viu nos olhos dele a fez engolir em seco. Está bem, ela disse finalmente. 5 minutos, mas depois eu volto para minha festa. Eduardo não respondeu. Simplesmente se virou e caminhou na direção da biblioteca, sabendo que sua filha o seguiria. Enquanto caminhava, suas palavras repetiam em sua mente. O que estava prestes a anunciar mudaria para sempre o destino de sua filha mimada. A pergunta era, ele tinha coragem de ir até o fim? A porta da biblioteca se fechou com um clique suave, mas para Lívia o som pareceu definitivo. Ela nunca havia visto o pai daquela forma. Os ombros tensos, o maxilar travado, os olhos escuros carregados de uma determinação que a fez sentir um frio no estômago. Senta, Eduardo disse, apontando para a poltrona de couro em frente à sua mesa de trabalho. Pai, você está sendo dramático demais. Lívia tentou manter o tom casual, mas sua voz saiu mais aguda que o normal. Foi só um mal-entendido com a dona Luísa. Ela entendeu errado. Eu não quis... Mentira. A palavra cortou o ar entre eles. Eduardo se posicionou atrás da mesa, suas mãos apoiadas na superfície de mogno. Você quis humilhar aquela mulher diante de 200 pessoas. E não foi a primeira vez. Lívia cruzou as pernas, tentando aparentar indiferença. Ela é uma empregada, pai. Precisa saber... Se você disser conhecer seu lugar mais uma vez, Eduardo interrompeu, sua voz baixa, mas carregada de fúria. Eu juro que faço você descobrir qual é o seu lugar de uma forma que você jamais esquecerá. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lívia observou o homem à sua frente e, pela primeira vez na vida, sentiu algo que não conseguia identificar completamente. Medo? Incerteza? Lívia... Eduardo continuou, sua voz mais calma agora, mas ainda firme. Você tem 22 anos. Em 6 meses assumirá seu lugar na empresa. Receberá sua parte da herança, 50 milhões de reais. E? Lívia perguntou, tentando soar entediada. E você vai provar que merece cada centavo desse dinheiro. Eduardo abriu uma gaveta da mesa e retirou um envelope lacrado. Colocou-o sobre a mesa, empurrando-o na direção da filha. Você tem 2 opções. A primeira, aceita as condições que estão nesse envelope. A segunda, está cortada da herança e pode procurar emprego amanhã mesmo. Lívia riu, mas o som saiu forçado, quase histérico. Você não pode estar falando sério. Sou sua filha única. Exatamente por isso estou fazendo isso. Eduardo se inclinou para a frente. Porque você é minha filha e eu me recuso a deixar que se torne uma pessoa cruel e vazia para o resto da vida. Cruel? Lívia se levantou bruscamente. Eu não sou cruel, eu só conheço meu valor. Seu valor. Eduardo também se levantou. Qual é o seu valor, Lívia? O que você já fez na vida além de gastar o dinheiro que eu ganho? Que conquista é sua? Que pessoa você já ajudou? As palavras doeram. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Você quer saber qual é seu valor real? Eduardo continuou implacável. 0. Você não vale nada além do meu sobrenome e da minha conta bancária. E eu estou cansado de fingir que isso está tudo bem. Como você ousa? Lívia começou, mas Eduardo ergueu a mão. Não. Quem ousa sou eu. Ouso te dar uma chance de descobrir quem você realmente é por baixo de toda essa futilidade. Ele apontou para o envelope. Abre. Lívia hesitou por um longo momento. Suas mãos tremiam ligeiramente quando finalmente pegou o envelope e rasgou o lacre. Dentro havia uma única folha de papel. Enquanto lia, sua expressão passou da arrogância para a incredulidade. Você perdeu o juízo. Ela sussurrou. Isso é impossível. 1 mês. Eduardo disse calmamente.
30 dias morando na casa de Dona Luísa, sem celular, sem cartão de crédito, sem privilégios. Você vai aprender o que é trabalhar de verdade. Eu me recuso. Lívia jogou o papel sobre a mesa. Isso é humilhante. O que vão pensar os meus amigos? Seus amigos? Eduardo soltou uma risada amarga. Você quer dizer aqueles aproveitadores que só se interessam pelo seu dinheiro? Eles vão pensar que você está finalmente crescendo. A porta da biblioteca se abriu suavemente e Silvia entrou, seu rosto mostrando preocupação. Eduardo, os convidados estão perguntando onde vocês estão. Perfeito. Eduardo olhou para Lívia. Você tem exatamente 3 minutos para decidir. Aceita as condições ou eu subo naquela escada e anuncio para todos os presentes que minha filha está oficialmente deserdada. Eduardo, Silvia exclamou, horrorizada. Isso é extremo demais. Não, Silvia. Extremo foi o que acabamos de presenciar lá fora. Eduardo não tirou os olhos de Lívia. Extremo foi criarmos alguém tão insensível e fingirmos que está tudo bem. Lívia olhou para a mãe, procurando apoio, mas Silvia desviou o olhar. O silêncio se estendeu, pesado como chumbo. Dona Luísa já concordou em te receber, Eduardo disse finalmente, apesar de tudo que você fez com ela hoje. Ela concordou? Lívia perguntou surpresa. Ela sempre foi mais nobre que todos nós juntos. Eduardo checou o relógio. 2 minutos. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Em 22 anos de vida, nunca havia enfrentado uma situação onde não pudesse conseguir o que queria através de birra, manipulação ou o dinheiro da família. E se eu aceitar? Ela perguntou, sua voz baixa. Depois do mês, tudo volta ao normal? Eduardo sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Querida, depois desse mês, nada na sua vida jamais voltará a ser normal. O Fiat Uno azul de Dona Luísa balançou ao passar por mais um buraco na rua de terra. Lívia segurava a alça da porta com força, seus nós dos dedos esbranquiçados, enquanto observava a paisagem pela janela embaçada. Era como se estivesse entrando em outro planeta. Estamos quase chegando, disse Dona Luísa suavemente, suas mãos experientes controlando o volante com segurança, apesar das imperfeições do asfalto. Lívia não respondeu. Nas últimas 2 horas, desde que saíram da mansão no Morumbi, ela havia experimentado uma montanha-russa de emoções. Raiva, incredulidade, medo e agora, enquanto via as casas simples se amontoando umas contra as outras, algo que se aproximava do pânico. Aquela ali é a Dona Marlene. Dona Luísa apontou para uma mulher de meia idade que regava plantas em vasos na calçada. Ela faz os melhores pastéis da região. E aquele ali é o seu Antônio. Ele cuida da pracinha. A pracinha era um pequeno espaço com alguns brinquedos enferrujados e um campo de futebol improvisado onde crianças corriam descalças, gritando e rindo alto demais, para o gosto de Lívia. É muito barulhento, ela comentou, observando um grupo de adolescentes conversando em frente a uma mercearia. É vida, Dona Luísa respondeu simplesmente. Quando você tem pouco espaço, aprende a viver junto com os outros. O carro parou em frente a uma casa pequena, pintada de amarelo desbotado. A porta da frente estava aberta e Lívia podia ver direto para dentro da sala. Uma televisão antiga transmitia um programa de auditório enquanto o cheiro de feijão no fogo misturava-se com o som de uma criança chorando em algum lugar próximo. Chegamos! Anunciou Dona Luísa desligando o motor. Lívia olhou para a casa e depois para a única mala que trouxera. Sua bagagem completa para os próximos 30 dias havia cabido em uma mala de viagem. Em casa, seu closet ocupava um cômodo inteiro. Dona Luísa, ela disse hesitante, tem certeza de que não há problema eu ficar aqui? Eu posso pagar por um hotel. Sem dinheiro, lembra? Dona Luísa saiu do carro. E, além do mais, seu pai foi muito claro sobre as regras. Lívia suspirou e a seguiu. Na calçada, várias pessoas pararam para observar a cena.
Uma jovem loira, visivelmente rica, carregando uma mala cara em uma rua do Capão Redondo, não era algo que se via todos os dias. "Oi, Dona Luísa, quem é a moça?" perguntou uma mulher com um bebê no colo. "É a Lívia", respondeu Dona Luísa naturalmente. "Ela vai ficar um tempo comigo." "Ah, que bom. Seja bem-vinda, querida." Lívia acenou timidamente, ainda processando o fato de que aquela mulher a havia chamado de querida, sem nem ao menos conhecê-la. Dentro da casa, a realidade atingiu Lívia em cheio. 40 metros quadrados. Era o tamanho total da casa onde ela passaria o próximo mês. A sala, a cozinha e o banheiro ficavam no térreo. Uma escada íngreme levava ao único quarto, que ficava em um puxadinho nos fundos. "O banheiro é ali", Dona Luísa indicou uma porta pequena. "Não temos box, então o banho é de balde mesmo. A água quente sai da torneira da pia da cozinha. Você pega numa bacia e leva para o banheiro." "Banho de balde", Lívia repetiu, como se estivesse ouvindo um idioma estrangeiro. "É mais econômico, gasta menos água." Dona Luísa abriu um armário pequeno na sala. "Aqui ficam os lençóis limpos. Você vai dormir aqui na sala, nesse sofá-cama." Lívia olhou para o móvel em questão. Um sofá de 3 lugares com tecido puído e alguns remendos discretos. "E o quarto?" "É do Roberto, meu filho. Ele trabalha de segurança em 3 empregos diferentes. Às vezes chega muito tarde. Não queremos acordar você." Naquele momento, a porta da frente se abriu e um jovem entrou. Alto, moreno, com roupas simples mas limpas e uma expressão cansada no rosto. "Oi, mãe", ele disse, beijando a testa de Dona Luísa. Depois olhou para Lívia. "Você deve ser a Lívia." "Roberto Silva." Ele estendeu a mão. "Prazer em conhecer." Lívia apertou a mão dele, surpresa com a firmeza do aperto. "Lívia Monteiro, obrigada por me deixar ficar." Roberto sorriu, e Lívia notou que ele tinha dentes brancos e alinhados, apesar de tudo. "Minha mãe ajuda todo mundo que precisa. Faz parte da natureza dela." "Roberto estuda direito", Dona Luísa disse com orgulho evidente na voz. "Curso noturno, durante o dia trabalha." 3 empregos, Roberto completou. "Segurança em 2 lugares e ajudo num depósito aos finais de semana." Lívia ficou em silêncio. 3 empregos e faculdade. Ela conhecia pessoas da sua idade que nunca haviam trabalhado nenhum dia sequer. "Bom, vou deixar vocês conversarem", Roberto disse. "Preciso tomar banho e jantar alguma coisa antes de sair. Trabalho até meia-noite hoje." Quando ele subiu a escada, Dona Luísa se virou para Lívia. "Amanhã você acorda às 5 horas, ela disse. "Temos trabalho em 3 casas diferentes. Espero que você tenha trazido roupas confortáveis." Lívia olhou para sua mala, pensando nas roupas de grife que trouxera. "Eu acho que sim." "E Lívia?" Dona Luísa parou na porta da cozinha. "Aqui todo mundo ajuda com tudo. Não existe isso de não é meu trabalho. Entendido?" Lívia concordou, embora não tivesse certeza de que realmente entendia. Quando ficou sozinha na sala, sentou-se no sofá-cama e olhou ao redor. Pela janela pequena, podia ver crianças brincando na rua, suas vozes altas ecoando entre as casas próximas. Tentou ligar o celular, mas não havia sinal. Seu pai havia cancelado o plano, como prometido. Pela primeira vez, desde que a ideia maluca começara, Lívia Monteiro se viu completamente sozinha, sem dinheiro, sem conexão com seu mundo e sem a menor ideia do que a esperava pela manhã. O despertador tocou às 5 da manhã, um som estridente que fez Lívia pular do sofá-cama com o coração disparado. Na escuridão da sala, levou alguns segundos para lembrar onde estava e por quê. "Lívia, querida, hora de levantar." A voz suave de Dona Luísa veio da cozinha, acompanhada pelo cheiro de café fresco. Lívia se levantou devagar, seus músculos protestando contra o sofá pouco confortável. 2 semanas haviam se passado desde que chegara, e seu corpo ainda não se acostumara com a nova rotina. "Bom dia", ela murmurou, entrando na cozinha pequena,
onde Dona Luísa já estava vestida e pronta. Bom dia, filha. Café está pronto. Temos que sair em 20 minutos. Lívia serviu-se de uma caneca esmaltada, bem diferente das delicadas xícaras de porcelana que costumava usar, e bebeu o café forte e doce. Nas 2 primeiras semanas havia reclamado da força da bebida, mas agora até que gostava. Para onde vamos hoje? Ela perguntou, pegando um pão com manteiga. Casa da Dona Sandra de manhã, depois almoçamos e vamos para a Dona Teresa à tarde. Dona Luísa respondeu guardando o açucareiro. A Dona Sandra está com as costas ruins, então você vai ter que fazer a parte pesada. Lívia concordou. A parte pesada significava carregar o aspirador de pó, mover móveis e limpar banheiros. Tarefas que 2 semanas atrás ela nem sabia que existiam. Durante a primeira semana, suas mãos ficaram cheias de bolhas. Chorou escondida no banheiro quando quebrou 2 unhas, tentando esfregar o fogão da casa de uma cliente. Reclamou de dores nas costas, de cansaço, do cheiro forte dos produtos de limpeza. Dona Luísa nunca disse, eu te avisei, ou você vai se acostumar. Simplesmente ensinou, com paciência infinita, como segurar a vassoura corretamente, como dobrar a roupa de forma eficiente, como organizar os produtos de limpeza. Roberto já saiu? Lívia perguntou, notando que a casa estava silenciosa. Saiu às 4. Trabalha no turno da madrugada hoje, Dona Luísa respondeu, lavando as canecas na pia pequena. Lívia observou a mulher mais velha. Em 2 semanas, havia aprendido muito sobre a rotina de Dona Luísa. Ela acordava todos os dias às 4:30, preparava café para Roberto, organizava a casa, trabalhava o dia inteiro em casas alheias e ainda voltava para casa para cozinhar, lavar roupa e cuidar dos próprios afazeres. Dona Luísa, Lívia disse hesitante, posso perguntar uma coisa? Claro, querida. A senhora nunca fica cansada? Digo, realmente cansada de trabalhar tanto? Dona Luísa parou de lavar a caneca e olhou para Lívia. Cansar, eu canso sim. Mas sabe o que me dá energia? Lívia balançou a cabeça. Ver o Roberto se formando em direito, saber que estou construindo algo melhor para ele do que eu tive. Ela sorriu. E agora, ver você aprendendo que trabalho não é um fardo, é dignidade. As palavras atingiram Lívia de forma inesperada. Dignidade. Ela nunca havia pensado em trabalho desses termos. Meia hora depois, estavam na casa de Dona Sandra, uma senhora de 70 anos que morava sozinha em uma casa térrea no mesmo bairro. Lívia já conhecia a rotina: tirar o pó de todos os móveis, aspirar os tapetes, limpar os banheiros, organizar a cozinha. Como você está se saindo, querida? Dona Sandra perguntou enquanto Lívia passava pano no chão da sala. Melhor que no começo. Lívia respondeu honestamente. Ainda sinto dor nas costas, mas não tanto quanto na primeira semana. Primeira semana é sempre difícil mesmo. Dona Sandra sorriu. Mas você está aprendendo rápido. A Dona Luísa disse que você é boa de serviço. Boa de serviço. Lívia repetiu mentalmente a frase. Era a primeira vez na vida que alguém a elogiava por algo que ela realmente havia feito, não por algo que havia comprado ou herdado. No meio da tarde, enquanto limpavam a cozinha da casa de Dona Teresa, um incidente mudou tudo. Cuidado com esse pote, Lívia, Dona Luísa alertou. É peça antiga da família da Dona Teresa. Lívia segurava o pote de cerâmica decorada, movendo-o cuidadosamente para limpar a prateleira onde ele ficava. Era pesado e escorregadio, e suas mãos ainda não estavam completamente acostumadas com o trabalho manual. O pote escorregou. O som da cerâmica se estilhaçando no chão de azulejo ecoou pela cozinha. Lívia ficou paralisada, olhando para os pedaços espalhados aos seus pés. Meu Deus! Ela sussurrou. Eu quebrei! Dona Teresa apareceu na porta da cozinha, seus olhos se arregalando quando viu a destruição. Meu pote! Ela gritou. Era da minha avó. Era a única lembrança que eu tinha dela. Lágrimas começaram a correr pelo rosto da mulher mais velha,
e Lívia sentiu algo se partir dentro do próprio peito. Não era raiva ou frustração, era algo muito pior. Era culpa real, genuína. Dona Teresa, eu sinto muito, Lívia começou, mas a mulher já estava chorando mais alto. 50 anos eu tive esse pote, 50 anos. Dona Luísa se aproximou rapidamente. Dona Teresa, foi um acidente. A Lívia não fez de propósito. Bem, acidente ou não, meu pote está quebrado. Dona Teresa enxugou os olhos com o avental. Vocês vão ter que pagar por isso. Era peça de família. Lívia olhou para Dona Luísa, vendo pela primeira vez verdadeiro desespero nos olhos da mulher que a havia acolhido. Pagar pelo pote significaria usar o dinheiro que Dona Luísa guardava para os estudos de Roberto, ou talvez perder a cliente, o que seria ainda pior. Naquele momento, Lívia Monteiro entendeu algo que jamais havia experimentado antes. As consequências reais de seus atos não recaíam apenas sobre ela. Sua negligência havia prejudicado pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com seus erros. E pela primeira vez na vida, ela precisaria descobrir como consertar algo que havia quebrado, literalmente e figurativamente. Quanto custava o pote, Dona Teresa? A voz de Lívia saiu mais firme do que ela esperava, considerando que suas mãos tremiam visivelmente. Dona Teresa parou de chorar por um momento, surpresa com a pergunta direta. Era uma peça única, menina. Não tem preço. Mas se a senhora tivesse que colocar um valor, Lívia insistiu, ignorando o olhar preocupado que Dona Luísa lhe dirigia. Para eu poder compensar de alguma forma. Lívia, Dona Luísa sussurrou. Não precisa... Preciso sim. Lívia se agachou e começou a juntar os pedaços da cerâmica com cuidado. Foi culpa minha. Eu que tenho que resolver. Dona Teresa observou a jovem recolhendo os cacos, sua raiva gradualmente dando lugar à curiosidade. Você fala diferente das outras meninas que trabalham com limpeza. Lívia parou o que estava fazendo. Como assim? Seu jeito de falar, sua postura. Você não é daqui, né? O silêncio na cozinha ficou pesado. Lívia olhou para Dona Luísa, que concordou quase imperceptivelmente. Não, Lívia respondeu finalmente. Eu sou do Morumbi, estou aqui para aprender. Morumbi? Dona Teresa se surpreendeu. E o que uma jovem do Morumbi está fazendo limpando casa no Capão Redondo? É uma longa história. Lívia suspirou, levantando-se com os pedaços do pote nas mãos. Mas isso não muda o fato de que eu quebrei algo importante da senhora e vou dar um jeito de consertar. Dona Teresa estudou o rosto de Lívia por um longo momento. Você está falando sério? Completamente séria. O pote valia cerca de R$300, Dona Teresa disse finalmente. Não pelo dinheiro, mas pelo valor sentimental. Era a única coisa que restou da casa da minha avó depois que ela faleceu. R$300. Para a Lívia de um mês atrás, eram menos que o valor de um almoço em um restaurante chique. Para a Lívia que estava ali, representavam metade do salário mensal de Dona Luísa. Eu vou conseguir os R$300, Lívia disse com determinação. Pode me dar uma semana? Dona Teresa e Dona Luísa se olharam, ambas surpresas. De onde você vai tirar R$300, garota? Dona Teresa perguntou. A Dona Luísa me disse que você está sem dinheiro. Estou mesmo, mas vou dar um jeito. Naquela noite, Lívia estava deitada no sofá-cama, olhando para o teto e tentando pensar em soluções. Não podia pedir dinheiro emprestado para o pai. Isso violaria completamente o propósito da lição. Não conhecia mais ninguém na região que pudesse ajudar. Está preocupada com o pote? Roberto apareceu na porta da cozinha, voltando do trabalho. Era quase meia-noite. Estou, Lívia admitiu. Sua mãe pode perder a cliente por minha causa. Roberto se sentou na poltrona ao lado do sofá. Dona Teresa não é má pessoa. Ela estava chateada, mas vai passar. Não é justo, Lívia disse. Sua mãe trabalha tanto, é tão cuidadosa com tudo, e eu chego aqui e estrago tudo em 2 semanas. Você não estragou nada.
Roberto respondeu suavemente. Acidentes acontecem, mas as consequências não deveriam recair sobre sua mãe. Roberto ficou em silêncio por um momento. Posso te contar uma coisa? Minha mãe está orgulhosa de você. Orgulhosa? Lívia se virou para olhá-lo. Por quê? Eu só quebrei coisas e reclamei até agora. Porque você está tentando. Quando minha mãe me contou sobre você vir morar aqui, eu achei que duraria no máximo 3 dias. Roberto sorriu. Menina rica, mimada, acostumada com luxo. Eu pensei que você ia ficar desesperada e voltar correndo para casa. Eu quase fiz isso, Lívia confessou. Na primeira semana chorei todas as noites, mas não desistiu. E hoje, quando o pote quebrou, sua primeira preocupação foi proteger minha mãe. Roberto se inclinou para a frente. Isso diz muito sobre quem você realmente é. As palavras de Roberto se repetiam na mente de Lívia enquanto ela finalmente adormecia. Na manhã seguinte, acordou com uma ideia. Dona Luísa, ela disse durante o café, posso pedir um favor? Claro, querida. Posso trabalhar sozinha hoje? Digo, pegar alguns trabalhos extras para ganhar dinheiro para pagar o pote? Dona Luísa parou de mexer o açúcar no café. Lívia, você tem certeza? Trabalhar sozinha é bem diferente de trabalhar comigo. Eu sei, mas preciso tentar. 2 horas depois, Lívia estava na porta da casa de Dona Márcia, uma vizinha que precisava de ajuda para organizar o quintal. Você é a garota que está morando com a Dona Luísa? Dona Márcia perguntou. Sou. Vim oferecer meu trabalho. Preciso juntar R$300 até o final da semana. Dona Márcia sorriu. R$300 é muito dinheiro, menina. Que trabalho você sabe fazer? Limpar, organizar, lavar roupa, tudo que a Dona Luísa me ensinou. E por que precisa de R$300? Lívia respirou fundo. Porque quebrei algo importante de uma cliente e quero consertar meu erro. Algo no tom honesto de Lívia fez Dona Márcia concordar. Está bem, pode começar pelo quintal. Pago R$50 se você terminar hoje. Enquanto trabalhava no sol forte, arrancando mato e organizando o entulho, Lívia pensou em como era estranho sentir-se bem fazendo algo tão cansativo. Cada real que ganharia seria fruto do próprio esforço. Era um sentimento completamente novo e surpreendentemente bom. 5 dias depois, Lívia estava na porta da casa de Dona Teresa com R$280 em notas amassadas na mão. Havia trabalhado em 6 casas diferentes, limpando quintais, organizando garagens, lavando roupa e até ajudando a pintar uma cerca. Seus músculos doíam, suas mãos estavam mais ásperas que nunca, mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que não existia antes. Dona Teresa, ela disse quando a mulher abriu a porta, vim pagar pelo pote. Dona Teresa olhou para o dinheiro e depois para Lívia. De onde você tirou esse dinheiro, menina? Trabalhei. Peguei serviços extras na vizinhança toda. Lívia estendeu as notas. Ainda faltam R$20, mas vou conseguir até amanhã. Você trabalhou para conseguir esse dinheiro? Dona Teresa parecia genuinamente surpresa. Sim, varri quintal, organizei depósito, lavei roupa, tudo que eu consegui. Lívia sorriu cansada. Nunca pensei que fosse gostar de trabalhar, mas tem algo bom em ganhar o próprio dinheiro. Dona Teresa ficou olhando para ela por um longo momento. Entre, vamos conversar. Na sala simples, Dona Teresa serviu 2 copos de suco de limão. Lívia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que uma jovem rica do Morumbi está morando no Capão Redondo e trabalhando como faxineira? Lívia bebeu um gole do suco, considerando como responder. Porque meu pai descobriu que tinha criado uma pessoa cruel e decidiu me dar uma chance de virar gente. A honestidade crua da resposta fez Dona Teresa rir. E você acha que está funcionando? Não sei. Lívia respondeu pensativa. Mas 1 semana atrás eu nem saberia que quebrei algo importante. Hoje eu sei e quero consertar. Acho que isso é progresso. Dona Teresa se levantou e foi até um armário pequeno, de onde retirou uma caixinha de madeira.
O pote que você quebrou era realmente especial para mim, ela disse abrindo a caixinha. Dentro havia algumas fotos antigas e uma pequena boneca de porcelana. Mas sabem o que é mais especial ainda? Ver uma pessoa jovem aprendendo sobre responsabilidade. Ela pegou o dinheiro da mão de Lívia e contou cuidadosamente. R$280. Você trabalhou 5 dias seguidos para conseguir isso? Sim. E aprendeu alguma coisa? Lívia pensou na pergunta. Aprendi que trabalho cansa o corpo, mas não cansa a alma. Quando você faz algo por mérito próprio, fica diferente por dentro. Dona Teresa sorriu e, para surpresa de Lívia, devolveu o dinheiro. Não quero seu dinheiro, querida. Mas, Dona Teresa, não quero seu dinheiro porque você me deu algo muito mais valioso. Me mostrou que ainda existem pessoas jovens dispostas a assumir responsabilidade pelos próprios erros. Ela segurou as mãos ásperas de Lívia. Guarda esse dinheiro. Compra algo para você ou para a Dona Luísa. Vocês merecem. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Lívia. Eu não entendo. Entende sim. Você entende perfeitamente. Por isso está chorando. Naquela noite, Lívia voltou para casa de Dona Luísa com o coração confuso. Encontrou Roberto estudando na mesa da cozinha, livros espalhados ao redor de um caderno rabiscado. Como foi com a Dona Teresa? Ele perguntou sem levantar os olhos dos livros. Ela não quis o dinheiro. Lívia contou a história toda enquanto Roberto ouvia atentamente. E agora? O que vai fazer com os R$280? Lívia olhou para os livros velhos de Roberto, as páginas amareladas e as capas desgastadas. Posso perguntar quanto custa um livro novo da faculdade? Uns R$50, R$60 cada um. Por quê? Porque quero comprar livros novos para você. Roberto finalmente levantou os olhos. Lívia, não precisa... Preciso sim. Você e sua mãe me deram mais do que teto e comida. Me deram a chance de descobrir quem eu realmente sou. Ela se sentou à mesa. E quem eu sou é alguém que quer retribuir bondade com bondade. Roberto ficou em silêncio por um momento, claramente emocionado. Sabe o que minha mãe me disse ontem? Ele perguntou finalmente. O quê? Que você chegou aqui como a filha de um cliente rico, mas está virando uma filha do coração. As palavras atingiram Lívia com uma força que ela não esperava. Filha do coração. Em 22 anos, nunca havia sentido que realmente pertencia a algum lugar ou família. Agora, numa casa de 40 metros quadrados no Capão Redondo, finalmente entendia o que significava se sentir em casa. O churrasco de confraternização da família Monteiro acontecia no jardim da mansão. Lívia observava de longe as pessoas que um mês atrás considerava suas amigas, todas impecavelmente vestidas, rindo alto e falando sobre viagens e compras. Era estranho estar de volta. Depois de 3 semanas na casa de Dona Luísa, a própria mansão parecia exagerada, quase obscena em sua ostentação. Lívia! Uma mulher elegante de 50 anos se aproximou. Era Marta, irmã de Eduardo e madrinha de Lívia. Querida, onde você estava? Ninguém te via há semanas. Estava aprendendo algumas coisas, tia Marta. Aprendendo? Que bom. Algum curso no exterior? Culinária francesa? Arte italiana? Antes que Lívia pudesse responder, Eduardo apareceu ao lado delas. Marta, você sabe muito bem onde a Lívia estava. Deixa ela em paz. Ela está voltando gradualmente. Voltando de onde? Marta insistiu, fingindo não saber. Naquele momento, Dona Luísa apareceu carregando uma bandeja com bebidas. Estava usando o uniforme social que Eduardo havia comprado para ela. Um conjunto azul marinho simples, mas elegante. Marta olhou para Dona Luísa e depois para Eduardo, suas sobrancelhas se erguendo em uma expressão de curiosidade maliciosa. Olha só. Marta falou alto o suficiente para várias pessoas próximas ouvirem. A funcionária que influenciou nossa Lívia durante essa fase. Interessante que ela tenha sido convidada para o evento. O constrangimento foi imediato. Conversas pararam, pessoas se viraram para olhar.
Dona Luísa baixou os olhos, claramente desconfortável com a atenção. Que situação inusitada! Marta continuou, sua voz carregada de veneno disfarçado de curiosidade. Nossa princesinha convivendo com pessoas mais simples. Imagino o que ela aprendeu nessas últimas semanas. Lívia sentiu algo ferver dentro do peito. Era a mesma sensação que teve no dia da festa de formatura, mas desta vez direcionada para alguém completamente diferente. Tia Marta, ela disse, posso te fazer uma pergunta? Claro, querida. Quantas horas você trabalha por dia? Marta piscou surpresa. Como assim? Trabalho. Quantas horas por dia você dedica a algum trabalho produtivo? Lívia, que pergunta estranha. Marta gargalhou nervosamente. Dona Luísa trabalha 16 horas por dia. Lívia continuou, sua voz ficando mais firme. Levanta às 4:30 da manhã, trabalha em 3 casas diferentes. Volta para casa e ainda cozinha, limpa e cuida do próprio lar. O silêncio ao redor delas estava ficando absoluto. E nos fins de semana, quando deveria descansar, ela ajuda vizinhos que estão doentes, leva comida para idosos que moram sozinhos e ainda encontra tempo para estudar junto com o filho. Lívia, Eduardo murmurou, mas ela não parou. Você quer saber o que aprendi nas últimas semanas, tia Marta? Aprendi que nobreza não tem nada a ver com sobrenome ou conta bancária. Lívia olhou diretamente nos olhos da tia. Tem a ver com caráter. Marta ficou pálida. Lívia, você está sendo grosseira. Grosseira? Lívia soltou uma risada sem humor. Você acabou de humilhar publicamente a mulher mais nobre que eu conheço e eu que estou sendo grosseira? Eduardo e Silvia se olharam, ambos claramente surpresos com a filha que tinham diante de si. Dona Luísa criou um homem que trabalha em 3 empregos e estuda direito à noite. Um homem que nunca pediu nada para ninguém, que conquista tudo com esforço próprio. Lívia se virou para encarar todos os presentes. Quantos de nós aqui pode dizer a mesma coisa sobre os próprios filhos? O silêncio era ensurdecedor. Você criou 2 filhos de 30 anos que ainda vivem da mesada do papai e nunca trabalharam um dia na vida, Lívia disse, voltando sua atenção para Marta. Eu também era assim, alguém inútil que achava que dinheiro herdado me tornava superior. Como você ousa? Marta começou, mas Lívia a interrompeu. Como eu ouso falar a verdade? Como eu ouso reconhecer que passei 22 anos sendo uma pessoa completamente vazia, enquanto pessoas como Dona Luísa constroem um mundo melhor com as próprias mãos? Lívia se aproximou de Dona Luísa, que estava visivelmente emocionada. Esta mulher me ensinou mais sobre vida em 3 semanas do que eu aprendi em 22 anos de privilégio. Ela segurou a mão de Dona Luísa. E se alguém aqui tem problema com isso, o problema é de vocês, não meu. Eduardo começou a aplaudir devagar. Aos poucos, outros convidados começaram a aplaudir também, embora alguns claramente desconfortáveis. Marta olhou ao redor, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Bem, ela disse finalmente, forçando um sorriso artificial. Parece que nossa Lívia realmente aprendeu algumas coisas interessantes. Aprendi, Lívia respondeu. Aprendi que respeito se conquista, não se herda. E Dona Luísa conquistou o meu respeito completamente. Quando o tumulto se acalmou e as conversas recomeçaram, Eduardo se aproximou da filha. Lívia, ele disse baixinho, você quer voltar para casa ou prefere terminar o mês com Dona Luísa? A pergunta pegou Lívia de surpresa. Ela olhou ao redor da mansão, depois para Dona Luísa, que conversava animadamente com alguns convidados mais simpáticos. Posso escolher? Pode. O objetivo do experimento já foi alcançado. Lívia pensou na casa pequena no Capão Redondo, no sofá-cama, nos banhos de balde. Pensou em Roberto estudando até tarde na mesa da cozinha e em Dona Luísa levantando antes do sol todos os dias. Quero terminar o mês, ela disse finalmente. Ainda tenho muito a aprender.
Eduardo sorriu. Era a resposta que eu esperava. Você transformou minha filha em uma pessoa que não reconheço. A voz de Sílvia ecoou pela cozinha da mansão após o churrasco. Os últimos convidados haviam acabado de partir e ela finalmente falava. Dona Luísa, que estava ajudando a organizar os pratos sujos, parou e olhou para a patroa. Senhora Sílvia, eu não transformei ninguém. Só mostrei para a Lívia algumas coisas. Algumas coisas? Sílvia passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito. Ela me humilhou hoje, humilhou a família toda. Mãe, a voz de Lívia veio da porta da cozinha. Não foi Dona Luísa quem me humilhou, foi você. Sílvia se virou, o rosto vermelho de raiva e frustração. Eu? Como assim eu? Você e o papai me criaram achando que dinheiro nos tornava melhores que outras pessoas. Lívia entrou na cozinha, ainda usando o vestido simples que havia escolhido para o evento. Vocês me ensinaram a tratar funcionários como móveis, a desprezar quem tem menos e a acreditar que eu valia alguma coisa só por ter nascido rica. Isso não é verdade, Sílvia protestou, mas sua voz saiu menos convicta do que ela gostaria. Não? Lívia cruzou os braços. Mãe, quando foi a última vez que você perguntou para Dona Luísa como ela estava? Quando foi a última vez que perguntou sobre o Roberto, sobre os estudos dele, sobre os sonhos dele? Sílvia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Quando foi a última vez que você disse obrigada para ela de verdade, olhando nos olhos dela? Lívia continuou, implacável. Não um obrigada automático, mas um agradecimento real por tudo que ela faz por nossa família? O silêncio na cozinha foi profundo. Dona Luísa permanecia imóvel, claramente desconfortável com a discussão, mas incapaz de sair. Sílvia começou, depois parou. Suas mãos tremiam ligeiramente. 20 anos, mãe. 20 anos que Dona Luísa trabalha nesta casa. Você sabe qual é a cor favorita dela? Sabe que comida ela mais gosta? Sabe que ela sonha em ver Roberto formado para poder se aposentar e cuidar de uma hortinha? Cada pergunta de Lívia era acompanhada de uma profunda tristeza. Sílvia olhou para Dona Luísa como se a visse pela primeira vez. Eu não sabia, Sílvia sussurrou finalmente. Eu realmente não sabia. Porque nunca perguntou, Lívia disse. Mas sua voz estava mais suave agora. Assim como eu nunca perguntei. A gente vivia tão focada no nosso mundo que esqueceu que outras pessoas também têm mundos, sonhos, histórias. Dona Luísa finalmente se moveu, aproximando-se lentamente da mesa onde estavam. Senhora Sílvia, ela disse gentilmente, a senhora não precisa se sentir mal. Eu sempre soube que vocês são boas pessoas, só distraídas. Distraídas? Sílvia repetiu, como se testasse o sabor da palavra. Distraídas com tanto luxo que esqueceram de olhar para o lado. Dona Luísa sorriu. Mas a Lívia aprendeu a olhar, e isso é muito bonito. Sílvia se sentou em uma das cadeiras da mesa da cozinha, algo que Lívia nunca havia visto a mãe fazer antes. Conta para mim, Sílvia disse olhando para Dona Luísa. Conta sobre você. Sobre sua vida, sobre Roberto, sobre seus sonhos. Eu quero saber. Dona Luísa hesitou. A senhora tem certeza? Tenho. E quero que você se sente também. Não vou conversar com você enquanto você fica em pé como uma funcionária. Lívia completou suavemente. Sílvia enxugou os olhos. Senta, Luísa, por favor. Pela primeira vez em 20 anos, Dona Luísa se sentou à mesa da cozinha dos Monteiro como uma igual, não como uma empregada. Bom, ela começou um pouco tímida. Eu sempre quis ter uma hortinha pequena, plantar tomate, alface, temperos frescos. Por que nunca me falou isso? Sílvia perguntou. Temos todo esse jardim. Porque não era meu lugar falar. Dona Luísa respondeu honestamente. Eu sou a funcionária. Vocês são os patrões. Eram, Lívia corrigiu. Agora você é família.
Silvia olhou para a filha, depois para Dona Luísa. Lívia tem razão. Você é família. E eu peço desculpas por ter demorado 20 anos para perceber isso. Dona Luísa começou a chorar silenciosamente, suas lágrimas misturando gratidão com alívio. E Roberto? Silvia perguntou. Conta sobre o Roberto. Por uma hora, as 3 mulheres conversaram. Dona Luísa falou sobre o filho, sobre as dificuldades de criá-lo sozinha, sobre o orgulho que sentia vendo-o estudar. Silvia fez perguntas que nunca havia feito, descobrindo uma pessoa inteira que vivera ao lado dela por 2 décadas sem que ela realmente a conhecesse. Luísa, Silvia disse finalmente, eu gostaria de fazer algumas mudanças. A primeira é sobre seu salário. Você está muito mal paga para tudo que faz. Senhora Silvia. E a segunda é sobre a hortinha. Quero que você escolha um pedaço do jardim e plante tudo o que quiser. É seu. Dona Luísa estava chorando abertamente agora. E a terceira, Silvia continuou, é que quero ajudar Roberto a terminar a faculdade, bolsa integral, livros, tudo o que precisar. Eu não posso aceitar, Dona Luísa começou. Não é caridade, Lívia interrompeu. É justiça. É reconhecimento por tudo que vocês fizeram por mim, por nós. Naquele momento, Eduardo apareceu na porta da cozinha. Posso me juntar a vocês? Claro, Silvia disse. Estávamos conhecendo nossa família de verdade. Eduardo sorriu e se sentou também. Família de verdade. Gosto do som disso. E pela primeira vez em 20 anos, a mesa da cozinha dos Monteiro reuniu pessoas que se viam realmente como iguais, não como patrões e empregada. Era um começo. 3 meses depois, o escritório da empresa Monteiro havia se tornado um lugar completamente diferente. Não na decoração ou no layout, mas na energia que circulava pelos corredores. Lívia chegava todos os dias às 7 da manhã. Não porque fosse obrigatório, mas porque havia descoberto que gostava de começar cedo. Bom dia, Dona Carmen. Ela cumprimentou a faxineira, que limpava o lobby principal. Bom dia, querida. Como vai a família? Vai bem. Roberto passou na prova da OAB semana passada. Que maravilha! Manda um abraço para ele e para Dona Luísa. A conversa era natural, fluida. Lívia havia aprendido os nomes de todos os funcionários, desde os seguranças até as pessoas da limpeza. Sabia sobre suas famílias, seus problemas, suas conquistas. No elevador, encontrou Miguel Santos, diretor financeiro da empresa e amigo de longa data de Eduardo. Lívia, preciso falar com você sobre o projeto das bolsas de estudo, ele disse, consultando uma pasta. Temos 15 candidatos pré-aprovados, mas o orçamento só permite 10 bolsas. 15 candidatos qualificados? Lívia perguntou, pensando rapidamente. Miguel, podemos expandir o orçamento? Seria possível, mas seu pai ficou bem claro sobre os limites financeiros. Deixa eu conversar com ele. 15 jovens merecem a chance, não 10. No escritório de Eduardo, pai e filha se debruçaram sobre os números. Lívia, eu admiro seu entusiasmo, mas 15 bolsas integrais representam um investimento de quase $500 mil por ano, Eduardo explicou, apontando para as planilhas. Pai, quanto gastamos em marketing no ano passado? Eduardo consultou outro relatório. 2,5 milhões. E quanto gastamos na reforma do escritório? 800 mil. Então temos dinheiro, a questão é prioridade. Lívia se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. Reformar escritório é ego. Educar jovens é investimento no futuro. Eduardo observou a filha. Em 6 meses, ela havia se transformado completamente. Não apenas na forma como tratava as pessoas, mas na forma como pensava sobre negócios, sobre responsabilidade social, sobre o papel da empresa na comunidade. E se eu disser sim para as 15 bolsas, ele perguntou, o que você propõe para reduzir outros custos? Lívia se virou, um sorriso se formando em seu rosto. Que tal começarmos cancelando minha mesada? A sugestão pegou Eduardo de surpresa. Lívia, você não precisa...
Preciso sim. Gasto 15 mil reais por mês em futilidades. Esse dinheiro pode pagar 3 bolsas de estudo completas. Ela voltou para a mesa. E tem mais. Quero vender meu carro. Vender o BMW? Um carro de 200 mil reais para mim é muita ostentação. Posso comprar algo mais simples e usar a diferença para o projeto. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Você tem certeza disso? Absoluta. Pai, nos últimos meses aprendi que felicidade não vem de quanto você tem, mas de quanto você pode dar. Naquela tarde, Lívia estava na casa de Dona Luísa, ajudando a preparar o jantar. Era quinta-feira, e ela havia criado o hábito de jantar lá pelo menos 2 vezes por semana. Roberto, como foi o primeiro dia no estágio? Ela perguntou enquanto picava cebolas. Incrível, Roberto respondeu, ajeitando a gravata que Lívia havia dado de presente quando ele passou na OAB. O escritório é pequeno, mas fazem um trabalho sério com o direito do consumidor. E não é pago, né? Dona Luísa comentou, mexendo o feijão no fogão. Não, mas é experiência importante, Roberto disse. E graças à bolsa da empresa do Eduardo, posso me dar ao luxo de estagiar sem ser remunerado. Lívia sorriu. Falando em empresa, tem uma novidade. Os dois pararam para olhá-la. Pai aprovou as 15 bolsas. E mais, decidimos criar um programa de acompanhamento pedagógico. Os bolsistas vão ter aulas de reforço, orientação profissional e mentoria. Meu Deus, Dona Luísa murmurou. 15 famílias vão ter suas vidas mudadas. E tem mais, Lívia continuou, mal conseguindo conter a empolgação. Quero que você administre o programa, Dona Luísa. Eu? Dona Luísa quase derrubou a colher. Menina, eu não tenho estudo para isso. Você tem algo melhor que diploma, experiência em sacrificar pelos filhos. Lívia se aproximou. Quem melhor para orientar esses jovens que uma mãe que criou um advogado trabalhando 16 horas por dia? Roberto olhou para a mãe, seus olhos brilhando. Mãe, aceita. Você vai ser perfeita. Dona Luísa se sentou lentamente na cadeira da cozinha. Vocês têm certeza absoluta. E o salário é o dobro do que você ganha agora. O dobro? Dona Luísa colocou a mão no peito. Lívia, isso é muito. É justo. É reconhecimento pelo que você vale de verdade. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Lívia pensou em como era estranha a vida. 6 meses atrás, sua maior preocupação era decidir qual bolsa usar no almoço. Agora, seus dias eram preenchidos com reuniões sobre projetos sociais, visitas às casas dos bolsistas, conversas com Dona Luísa sobre como melhorar o programa. Havia trocado superficialidade por propósito e nunca se sentira mais completa. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Roberto. Obrigado por devolver minha mãe para mim. Hoje vi ela sorrir como quando eu era criança. Lívia sorriu guardando o telefone. Roberto não entendia que, na verdade, tinha sido Dona Luísa quem havia devolvido Lívia para si mesma. 1 ano depois, o mesmo salão da mansão dos Monteiro, que havia testemunhado a triste cena vivida por Dona Luísa, agora celebrava a formatura de Roberto Silva. Dona Luísa estava sentada à mesa principal, não servindo, mas sendo servida. Usava um vestido azul que Silvia havia escolhido especialmente para a ocasião, e seus olhos brilhavam de orgulho enquanto observava o filho receber o diploma de direito. Senhoras e senhores, Eduardo se levantou segurando uma taça de espumante. Hoje comemoramos não apenas a formatura de Roberto Silva, mas uma lição que mudou nossa família para sempre. Os convidados, uma mistura de amigos da família, vizinhos do Capão Redondo e colegas de faculdade de Roberto, se viraram para escutar. Há 1 ano eu achei que estava disciplinando minha filha mimada. Eduardo continuou, olhando para Lívia, que estava ao lado de Dona Luísa. Na verdade, estava dando a ela o presente mais valioso, a chance de descobrir quem realmente era. Lívia se levantou segurando a mão de Dona Luísa. Pai, com licença, mas não foi você quem me deu esse presente. Ela olhou para a mulher ao seu lado.
Foi Dona Luísa. Ela me ensinou que riqueza verdadeira não está no que você tem, mas no que você é capaz de dar. A voz de Lívia ficou emocionada. Me ensinou que nobreza não vem de sobrenome, mas de caráter. Que dignidade não se compra, se conquista todos os dias através das nossas escolhas. Roberto se aproximou da mesa principal, ainda usando a beca de formatura. Se me permitem, ele disse, gostaria de fazer um brinde especial. Ele ergueu sua taça. A minha mãe, que trabalhou 16 horas por dia para que eu pudesse estudar. A Lívia, que provou que pessoas podem mudar quando encontram o motivo certo. E aos senhores Eduardo e Silvia, que abriram não só as portas de sua casa, mas também seus corações. Mas principalmente, Roberto continuou, sua voz ficando mais forte, a descoberta de que família não é sobre laços de nascimento ou classe social. É sobre pessoas que escolhem se importar umas com as outras. O brinde foi feito não com bebidas francesas, mas com refrigerante de guaraná, a bebida favorita de Dona Luísa, que havia se tornado tradição nas celebrações da família. Depois da cerimônia, enquanto os convidados conversavam no jardim, Lívia e Dona Luísa se afastaram para um canto mais reservado. Dona Luísa, Lívia disse, posso fazer uma confissão? Claro, filha. No primeiro dia que cheguei na sua casa, achei que não ia aguentar. Dona Luísa riu. Eu sabia. Você chorava baixinho todas as noites. Você sabia? Lívia se surpreendeu. Claro que sabia, mas também sabia que você era mais forte do que imaginava. Como podia saber disso? Dona Luísa pensou por um momento. Porque maldade verdadeira não chora quando machuca outros. E você chorou muito quando viu o quanto havia me magoado naquele primeiro dia. As duas ficaram em silêncio, observando Roberto conversar animadamente com alguns colegas da faculdade. Sabe o que é mais engraçado? Lívia disse finalmente. O quê? Meu pai achou que estava me castigando, mas na verdade me deu o melhor presente da minha vida, uma família de verdade. Dona Luísa sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas, e me deu a filha que nunca tive. Dona Luísa, Lívia segurou as mãos da mulher mais velha. Promete uma coisa? Prometo. Nunca mais me chame de menina rica. Agora sou só sua filha Lívia. Prometo, filha. E você promete uma coisa para mim? Qualquer coisa. Nunca esquece de onde veio essa mudança. Não foi mágica, foi trabalho, foi humildade, foi vontade de ser melhor. Lívia concordou emocionada. Nunca vou esquecer. Quando a festa acabou e todos foram embora, Lívia estava ajudando a organizar o salão quando encontrou o próprio pai, sentado sozinho, pensativo. Pai, você está bem? Eduardo olhou para ela e sorriu. Estou ótimo. Só pensando em como uma lição se transformou na melhor decisão que já tomei. Não foi lição, pai, foi libertação. Libertação? Me libertou da armadilha de ser uma pessoa vazia. Lívia se sentou ao lado dele. Sabe qual é a melhor parte? Agora sei que mereço a herança que você vai me deixar. Não porque sou sua filha, mas porque vou saber o que fazer com ela. Eduardo abraçou a filha, algo que não fazia há anos. Lívia, ele disse, a maior herança que posso te deixar não são os 50 milhões de reais. Não, é a certeza de que você se tornou uma pessoa que vale muito mais que qualquer quantia em dinheiro. Naquela noite, enquanto Lívia arrumava as últimas coisas no salão, encontrou Dona Luísa guardando os guardanapos de pano. Dona Luísa, você não precisa fazer isso. Tem gente contratada para limpar. Eu sei, mas gosto de ajudar. Ela sorriu. Velha mania. Então vamos fazer juntas. Como nos velhos tempos. E ali, no salão onde tudo começou, as duas mulheres trabalharam lado a lado, não como patroa e empregada, mas como mãe e filha, que haviam encontrado uma na outra muito mais do que esperavam. Lívia Monteiro havia descoberto que a maior riqueza não estava em sua conta bancária, mas na capacidade de transformar privilégio em propósito, dinheiro em dignidade e arrogância em amor. Porque às vezes, para encontrar quem realmente somos,
precisamos perder temporariamente tudo o que pensávamos ser e descobrir que, no final das contas, o que realmente importa não pode ser comprado, apenas conquistado, um dia de cada vez, através das nossas escolhas e do nosso caráter. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!